Ó, o Salim está por aqui. Vamos colocar o Salim ao vivo. Tá com roupa chique, Simone? Meu querido Salim Matar. Olá, tudo bem? Como é que estamos? Tudo ótimo. Estava tentando entrar aqui, desculpe, estou um minuto atrasado. Imagine, não tem nada de atraso. Queria te agradecer, Salim, pela gentileza de ter aceito esse convite. Para mim, especialmente, é uma baita de uma honra. Eu estava comentando aqui com os meninos que já há algum tempo eu queria ter feito essa live com você. Eu me dou a liberdade de chamá-lo de você. Se não for o caso, por favor, me corrija e eu vou para senhor num registro mais formal. Ok. Me chama de Aqui em você. casa, o você serve, então. O Rodrigo Marinho, que é um amigo comum, gravou um Sim, podcast com você para o Instituto Mises Brasil, aqui de casa. Então, eu tive a oportunidade de ouvir a conversa. Falei, não, eu quero trocar algumas ideias com o Salim, nem que seja para entender um pouco mais desse mundo político, do qual ele fez parte ali um tempo. Na verdade, todos nós somos homens políticos, né, Salim? é verdade. O homem, Independentemente da... ele já é político. Só de viver na sociedade já é um animal político. Exatamente, independentemente de uma atuação mais ou menos profissional. Mas a sua experiência me chamou muito a atenção, porque você já é um celebrado empresário brasileiro, né? Já está no mercado há muito tempo, e teve uma passagem pelo governo numa pasta que tinha como alvo fundamental desburocratizar, privatizar. E aí, tempos depois, você sai dessa pasta, você sai do governo, pelo menos formalmente, e saiu, registre-se de maneira sempre muito polida, né? A sua posição é sempre muito cordial com relação a esse movimento. Mas, Salim, dá para desencalacrar essa máquina ou a sua impressão é de que a coisa vai se resolver aqui fora mesmo? Denis, na realidade, o que nós temos hoje no Brasil é a construção de um Estado gigantesco, obeso, burocrático, lento e muito oneroso para o pagador de impostos. Não foi um governo que fez isso. Não há que se debitar ao governo A ou ao governo B. Na realidade, depois da saída dos militares, entraram os sociais-democratas e o Brasil foi governado por 34 anos pelos sociais-democratas. Ora, os sociais-democratas têm o canto da sereia, o estado de bem-estar social. Quem vai ser contra o estado de bem-estar social? Ninguém é contra isso, perfeito? Ninguém pode ser contra uma Constituição cidadã. Olha que charme. Não dá para você ser contra a Constituição cidadã. Você vai ser execrado em praça pública. Então, os sociais-democratas, eles, ao longo desses 34 anos, foram agigantando o Estado de tal forma que nós temos esse Estado gigantesco. Denis, para você ter noção, o funcionalismo no Reino Unido custa 9,5% do PIB. Nos Estados Unidos, 10% do PIB. Eu estou citando dois exemplos de países, um na Europa e um aqui na América, dois países exemplares na qualidade de assistência do Estado ao cidadão, da segurança, qualidade dos hospitais públicos, qualidade das escolas. Ok. O Brasil, Denis, gasta 13,5% do PIB. Ou seja, nós gastamos mais 4,5%, 4% mais do PIB, relativamente, proporcionalmente, do que o Reino Unido. Com a manutenção da máquina pública, é isso? Funcionalismo público. Funcionalismo público. Exclusivamente funcionalismo público. Então, isso significa que nós gastamos por ano 330 bilhões de reais a mais. O que significa 330 bilhões? Ora,
330 bilhões em 2 anos, nós construiríamos 6 milhões de casas populares, Minha Casa Minha Vida, e o déficit habitacional brasileiro de 5,5 milhões de casas seria zero. É muito impressionante isso. É muito recurso. Então, a gente aprende que governar é alocar recursos. Uhum. Os sociais-democratas alocaram recursos de forma indevida. Por exemplo, no custeio da máquina, em salários, quando isso poderia ser gasto em creches, para que as mães da periferia pudessem trabalhar. Isso poderia ser gasto na qualidade dos equipamentos e aumento do número de quartos dos hospitais do SUS. Uhum. Isso poderia ser gasto na qualidade da merenda escolar, na qualidade da educação, na melhoria da qualidade, na melhoria da remuneração dos bons professores. Sem dúvida. Isso poderia ser investido na segurança, coletes à prova de bala para os nossos policiais, melhor armamento, melhores viaturas, notebook, melhor treinamento. Sim. Mas preferiram esses governos aumentar o tamanho do Estado. Então, não sobra recursos para investimento. Então, é uma troca, na verdade, muito sedutora, né, Salim? Até, deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu peço desculpas, eu desliguei os comentários, só para a gente poder conversar assim num primeiro momento mais livremente, depois eu abro os comentários ao final, alguma pergunta. Mas é uma troca muito sedutora, Salim. Eu acho que é um ponto aí que chama a atenção. O Bolsonaro agora, há pouco tempo, olhou para isso com mais carinho, né? Falou R$600 por mês e eu tenho um aumento de popularidade dele. Olha que coisa interessante. Será que não dá para puxar um pouquinho mais? Como é sedutor esse discurso, mesmo para quem tem pautas diversas. É verdade. Agora, uma coisa que no Brasil aconteceu nesses 34 anos foi a criação de um establishment. E o Estado vive em função desse establishment. Eu sou a favor das privatizações. Você sabe, eu fui para o governo para privatizar. O Estado foi privatizado. No caso do Estado, eu quero desprivatizar o Estado. O Estado foi privatizado. Então, esse establishment, desculpe-me, que eu estava explicando, que é o judiciário, legislativo, executivo... Privatizaram a máquina pública. 12 milhões de servidores públicos. Em certo momento, os militares participam do establishment e, em alguns momentos, oportunisticamente, bandidos escondidos atrás de CNPJ também participam do establishment. Como no governo petista, as empreiteiras. Sim. Então, esse establishment tornou o Estado refém. E o Estado, então, não pode ser reduzido de tamanho para não prejudicar os interesses dos membros do establishment. Denis, eu levanto todos os dias indignado, inconformado, todos os dias. Certo dia eu falei para minha mulher durante o almoço, isso vai acabar me dando uma úlcera. Ela falou, faz o seguinte, não levanta mais indignado e inconformado, não. Deixe para você ficar indignado e inconformado na hora que você tiver o fato. Falei, boa ideia. Ok. Daí 2 horas, estou com a televisão ligada, o último ato do ministro Toffoli, aumento de remuneração dos desembargadores. Deixa a úlcera estourar. Vou continuar levantando indignado, porque o establishment sabe se defender. Por falar em establishment, o ministro Guedes, durante a pandemia, tomou uma decisão muito interessante para preservar empregos. Naquele momento de dificuldade das empresas, buscou-se uma possibilidade de reduzir a carga horária do trabalhador e reduzindo, consequentemente, sua remuneração. Sim. Então, isso foi uma forma de segurar empregos. E deu certo.
Então, o Ministério da Economia tentou fazer o mesmo com servidores públicos. Descobriu-se que 60 milhões de brasileiros precisavam de alguma ajuda do Estado para sobreviverem na pandemia. Então, o Ministério da Economia tentou, vamos reduzir a carga horária dos servidores públicos e reduzir o salário. E esse salário que sobrar, que reduziu, nós vamos transferir para aquele cidadão comum necessitado durante essa pandemia. O que o Superior Tribunal Federal falou? Reduzir salário de funcionário público? Não. Não. O establishment se autodefendendo. Então, nós temos hoje o país refém de um establishment. Você não consegue fazer nada que os prejudique. Um juiz é pego porque ele fez falcatrua, recebeu dinheiro para poder vender sentença. Ok, você será premiado. Senhor juiz, nós vamos te afastar do cargo, você não vai fazer mais nada, mas os seus salários serão totalmente garantidos para você com os penduricalhos e tudo. Vencimentos integrais para o resto da vida, só não vai despachar. Exatamente. Isso foi feito pelos sociais-democratas, porque os sociais-democratas amam os servidores públicos, a casta do governo. Então, eles sempre se autoprotegeram. Igualzinho na Rússia. De Lenin, de Stalin, de Gorbachev. É mesmo, que criou aquela casta. E o mais interessante é que o Estado nasceu para servir ao cidadão. E não o contrário. E não se servir dele. E o nosso Estado se serve do cidadão pagador de impostos. Basta dizer que um assalariado trabalha 5 meses por ano, 5 meses, para pagar impostos. Ele não sabe, mas quando ele compra arroz, feijão, quando ele compra uma camisa, um refrigerante, toma uma cerveja no fim de semana, ele está pagando imposto. São 5 meses de salário por ano para pagar impostos. E mais, eu faço uma pergunta sempre para as pessoas com quem eu converso. Nós temos no Brasil, Denis, 30 milhões de carteiras assinadas, ou seja, de trabalhadores da iniciativa privada que trabalham com carteira assinada. Nós temos 12 milhões de servidores públicos. Será que está correta a proporção de 30 milhões para 12 milhões? Será correta essa proporção? Menor sentido. Nós temos, dentre os 30 milhões, nós temos mais 14 milhões de desempregados. Uma massa de desempregados. Sim. Dentre os 12 milhões de servidores, nós temos 0 desemprego. Ou seja, a Constituição brasileira, que eles chamam de cidadã, essa Constituição foi feita num momento de revanchismo contra os militares e de romantismo para obter voto nas eleições. E essa Constituição, ela trouxe, então, como consequência, uma Constituição que fala 90 vezes a palavra direito. O cidadão tem esse direito, está garantido aquele direito, 90 vezes a palavra direito. Apenas 7 vezes a palavra dever. O cidadão tem 90 direitos, mas apenas 7 deveres. Você faz em 10 minutos, em menos de 15 minutos, você faz um relato dramático daquilo que nós encontramos numa vasta bibliografia que vem de Ayn Rand. Eu sei que você é um admirador de Ayn Rand, Hayek, Sowell e tantos outros pensadores que denunciam exatamente os males do intervencionismo, os males do estatismo. Eu tenho uma experiência dentro da universidade. Eu acompanhei, por exemplo, a aplicação do projeto Reúne, que ele é a concretização do que você está dizendo.
Eu me lembro que, então, no governo do PT, vamos ampliar as universidades, vamos ampliar o número de vagas, vamos construir universidades para todos os lados, vamos contratar muitos professores. Olha, quem não se rejubila diante de uma situação dessa? Que maravilha! Isso é investimento em educação. Nunca foi. Isso é investimento em empreiteira, isso é investimento em novos eleitores. Não foi em educação. Tanto que, do ponto de vista educacional, nós não avançamos nada desde então. Nós passamos a produzir quantitativamente, por exemplo, um maior número de papers, só que em termos qualitativos, nós continuamos a avançar como os países mais irrelevantes do ponto de vista da ciência. E eu me lembro, Salim, que num departamento no qual eu estava, havia uma discussão sobre quantos novos professores nós vamos contratar, nós vamos abrir um novo turno do curso. E eu me lembro, um curso muito pouco concorrido, eu falei, mas por que abrir um novo turno de curso se o nosso nem tem concorrência? A resposta da direção foi a seguinte: para contratarmos mais professores. Olha, mas veja, isso é um negócio de uma brutalidade. Num país de gente que passa fome, com os números que nós temos, Salim, nós temos 60 países à nossa frente no PISA. E os caras tratam as coisas dessa maneira. E aí eu achei muito interessante a sua experiência, porque você esteve lá dentro. Eu fiz uma visita outra vez, há algum tempo, ao Weintraub. Weintraub me convidou para trocar uma ideia. Para chegar até ele, parecia que eu estava buscando o... Não sei se você assistiu aquele filme Matrix. Parecia que era para chegar o arquiteto do Matrix, assim, ó, tantas portas, tantos rituais. Falei, gente, um cara que assume uma posição dessa, ele vai aprender a gostar disso, sabe? O negócio é sedutor. A máquina sedutora. Não é? Você sentiu isso lá dentro? Essa máquina, você sabe que eu sou um grande crítico do Estado. O Estado é um mal. Em sendo um mal necessário, vamos reduzi-lo ao menor tamanho possível. A coisa que precisa ficar claro para a sociedade é que lá atrás, quando aqueles que acreditam que o homem foi uma evolução, nossos antepassados eram aborígenes. E por falta de alimento, devido à quantidade de hominídeos, eles resolveram descer para a savana, em busca de novos horizontes, saciar sua curiosidade, seu espírito de aventura e também saciar a fome. Ao descer para a savana, eles se tornaram a caça. E naquele momento era necessário que os guerreiros mais fortes cuidassem dos pequenos grupos de 15, 30 pessoas. Uhum. Então, eram eleitos como os líderes, como os chefes daquelas pequenas tribos, 1, 2 ou 3 daqueles guerreiros mais corajosos e audaciosos. Ali foi o embrião do Estado. Nasceu uma liderança para a defesa da tribo. Isso. E na Idade Média a gente vê claramente os reinados, os baronatos, para defender os camponeses de invasões de vizinhos. Então, tudo isso era o desenvolvimento do embrião do Estado. E o Estado hoje o que é? É isso tudo que você está vendo. Te obriga a tomar vacina, perfeito? Ele quer ditar o que você faz, ele proíbe, ele entra dentro da sua casa e fala assim, olha, você, pai e mãe, vocês não sabem educar os seus filhos e eu, então, vou proibir o seu filho de trabalhar. Exato. Um absurdo. Ô, Denis, no dia 12 de junho de 2008, no governo petista, foi baixada uma lei, um decreto, proibindo o trabalho de menor. Eu lembro disso. Se meu pai fosse vivo, meu pai hoje está... Eu vivendo com a idade que eu tinha nos dias de hoje, meu pai estaria preso
e eu não teria tido a minha experiência, porque eu trabalhei com meu pai dos 8 aos 13 anos. Aos 13 anos, meu pai faleceu num acidente. Graças à minha experiência de 5 anos com meu pai, eu pude assumir o comércio do meu pai aos 13 anos de idade. Então, a gente verifica, é muito comum você ver em filmes, por exemplo, um jornaleiro, um menino de 12, 13 anos de idade entregando jornal, fazendo pequenos serviços, Sim. numa loja, numa mercearia, varrendo a loja, embrulhando. Eu não sou favorável à exploração infantil. Eu não estou falando de exploração infantil. Eu estou falando de trabalho para menores. Não em condições degradantes, mas não, condições de trabalho, claro. O número de crimes de jovens de 12 a 17 anos aumentou 6 vezes desde 1997. 6 vezes. Isso também como consequência de 2 coisas. Primeiro, ele não pode trabalhar. Então, ele fica na rua, se droga, bebe. E segundo, péssima qualidade das escolas que não conseguem reter o jovem. Então, o Estado é o responsável único e final pela quantidade de jovens praticando atos criminosos. Mas ainda que chamar atenção, Denis, nós temos 11 milhões de analfabetos. Não é do governo Bolsonaro, tá? 11 milhões que em 34 anos os sociais-democratas não conseguiram acabar com 11 milhões de analfabetos. Ou não quiseram. Antes, nós pelo temos contrário, mais analfabetos do que o país inteiro da Bélgica, do que a Áustria, do que a Suécia, do que a Suíça. Imagina. Ou seja, um país de analfabetos. Porque os sociais-democratas, eles cuidam muito da casta, mas eles querem manter o pobre pobre, porque é fácil de ser iludido nas eleições com falsas promessas. Então, a qualidade da educação tem que ser baixa, o alfabetismo, de preferência para o analfabetismo funcional, e analfabetos. É a base de eleitores da social-democracia. É perfeito isso. Salinho, eu trabalho com educação. Alguém para conseguir os resultados que o Brasil tem nesse universo educacional, você não faz isso por acidente. Isso não acontece por acaso. Você tem que ter um propósito claro de destruir a máquina. Isso não é uma coisa que é... Né? Se você não tiver um empenho muito grande, você não consegue os resultados que nós temos nesse sentido. Você falou em servidores, aumentar o número de professores. Sim. Imagina, nós temos 12 milhões de servidores públicos, com 0 desemprego. Né? Sem ameaça de desemprego, inclusive, né? Sem ameaça de desemprego. Exatamente. No orçamento de 2021, Denis, está lá, concurso para 51 mil novos funcionários públicos. Não, é surreal. É surreal. E é a máquina, é o establishment funcionando, é o establishment funcionando. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre a Finlândia, porque muita gente, quando, Salim, você fala em social-democracia, e eu acho maravilhoso que você utilize esse termo, porque muita gente fala assim, mas espera aí, e a social-democracia europeia, que é um baita exemplo de sucesso? Cuidado. Social-democracia é um caso muito interessante na Europa, porque, primeiro, eles têm países altamente, com altíssimos índices de liberdade econômica. Exatamente. Que vão sustentar essa máquina tanto quanto possível. Mas qual que é o fenômeno interessantíssimo nesse caso? É que mesmo lá, quando você tem muito dinheiro sendo injetado na social-democracia, ela dá sinais de começar a claudicar. Como é o caso, por exemplo, muito recente da Finlândia, que começou a dar sinais horríveis de crise, e os políticos têm que sentar e falar assim, opa, peraí, esticamos demais o cobertor, a gente vai ter que repensar esse negócio. Como que essa pauta populista atrai mesmo populações bem educadas? Agora, imagina o estrago
numa população como a nossa, porque outro dia eu estava vendo uma entrevista do Thomas Sowell, e ele falou um negócio com o qual eu concordo muito, ele diz assim, as ideias socialistas, as ideias social-democratas, são ideias muito sedutoras, porque para quem escuta diz, eis uma boa ideia, eis aí uma boa ideia. Por exemplo, vamos taxar grandes fortunas. Você ouve, quer dizer, imediatamente você cria uma simpatia. Você fala, interessante. Ó, esse cara tem muito, a gente vai lá, tira uma porção dele e joga em quem não tem. Só que quando você passa do discurso sedutor aos fatos, você percebe o caos instalado. Ou seja, aquilo que parece ser uma boa ideia, que eventualmente até soa como uma boa ideia, o Sowell disse, né? Se transforma em uma péssima realidade. Então, eu acho que o processo educacional para dessensibilizar essa massa não vai ser simples, sabe? E aí, isso é um pouco, para quem trabalha com isso, eu trabalho com isso, você é um divulgador de primeira linha das ideias da liberdade, como é que nós vamos chegar ao homem comum, ao pagador de impostos, lá da ponta, e dizer assim, cara, luta por menos Estado, porque esse é um movimento contraintuitivo na cabeça dele. Cara, você está querendo que eu perca a minha proteção? Luta por menos Estado e veja os resultados. Esse movimento de ser contraintuitivo é que eu acho que a gente ainda vai demorar um tempo para se impor. Eu não sei qual que é a sua impressão. Vai demorar muito tempo. Vai, né? O Bruno Garchagen fala o seguinte: Bruno, o brasileiro detesta político, mas ama o Estado. Então, isso mostra que... E não é culpa do cidadão, não. Sabe por quê? Ao longo de todos esses anos, os professores de esquerda, na universidade só se estudava Keynes. Então, essa massa de brasileiros, como uma manada, ela foi bitolada, foi colocada para pensar do mesmo jeito, por causa que não teve um debate, não teve na universidade, na escola, pluralidade de ideias. Então saiu essa massa, uma manada, pensando tudo igualzinho. O Estado é bom, nós precisamos do Estado. Ver a reação ao negócio do SUS, né? Que nem era privatização de SUS, mas de alguém soltar alguma coisa, a gritaria. Ninguém para pensar um minuto e diz assim, espera aí, deixa eu ruminar um pouco essa ideia para ver se não funciona melhor. As pessoas nem usam nenhuma parte do tempo para pensar a respeito. Por falar em países nórdicos, que você citou a Finlândia e outros aí, o pessoal fala assim, mas os países nórdicos são sociais-democratas. Lê do engano. Os países nórdicos são capitalistas, economias de mercado. Você abre uma empresa e fecha uma empresa em questão de horas ou dias. Você tem liberdade econômica, que aqui não tem. Então, são países capitalistas. Mas por que eles se transformaram no Free State? Explico. A Noruega, por exemplo, tem menos de 5 milhões de habitantes. Petróleo demais. Um país pequeno, população pequena, sobrou dinheiro demais. Eles têm hoje um fundo de $1 trilhão. O país está pronto, tem mais celas de prisão do que prisioneiro, tem mais quartos de hospital do que doente, tem mais vagas na escola do que alunos. Está tudo pronto, o país é pronto. Então, eles se deram ao luxo, com a reserva que eles têm, de melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos. Perfeitamente correto. Perfeitamente correto. Então, o país tem uma boa distribuição de renda, cuida de todo mundo está amparado, porque está todo mundo bem. Agora, aqui no Brasil, nós só amparamos uma casta. Olha o salário de juízes. Olha a aposentadoria de um indivíduo da iniciativa privada e um indivíduo do servidor público. É um fosso, né? Há uma... Juízes aposentam com R$39 mil. Eu aposentei com 4 mil. Uhum. E olha quanto que devia ser meu salário, quanto que eu recolhia. Então, eu estava falando sobre aquilo da Constituição. A Constituição, então, falou o seguinte: todos os cidadãos são iguais perante a lei. Mentira.
Isso só está no papel, não existe nada disso não. Tá disso não. Por exemplo, se eu cometer um crime, eu vou ser julgado aqui na primeira instância. Se um vereador cometer um crime, ou um prefeito, vai lá direto para... Ele vai para o Supremo. Então é o seguinte, mentira, a nossa Constituição ela traz alguns casos falsos que enganam a sociedade. Os cidadãos não são iguais perante a lei. Existe uma divisão de cidadão de primeira classe e segunda classe. Os cidadãos de segunda classe somos nós, pagadores de impostos, que temos desemprego, que corremos risco, somos nós. Temos a justiça, somos nós. E tem eles, o cidadão de primeira classe, que nós pagamos. A casta estatal. O cidadão de segunda classe remunera o cidadão de primeira classe. E essa casta tem foro privilegiado, tem aposentadoria completa, eles têm tudo, benefícios, tem tudo. Diferentemente... Agora, vamos falar em termos práticos, com base na sua experiência, e é por isso que eu acho que é tão importante você falar. Você tentou, eu acho muito interessante o fato de você ter se colocado em jogo quando não precisava. Você tem uma vida confortável, trabalhou a vida inteira, fez por merecer, tem o seu reconhecimento, a sua respeitabilidade. Não, eu vou dar a cara a tapa e vou entrar no governo para ajudar o país. Então você se colocou à prova. Não adianta a gente ficar só fazendo post de Facebook e também não se colocar em movimento. Você fez o seu trabalho. Agora, qual que é a saída? Quer dizer, outro dia eu estava falando com outro querido amigo do movimento liberal, Adriano Gianturco, que é um italiano, que é um cientista político, e diz o seguinte: Denis, quem está no Brasil e vive no Brasil já há algum tempo e acha que vai esperar de governo algum tipo de solução real para os seus problemas, é uma baita de uma ilusão, merece sofrer mesmo. Porque aquilo ali é o que a gente tem que fazer é cuidar da própria vida. Ok, mas é o que você está dizendo. Existe uma máquina estatal que, como bem diagnosticou Hayek, tende invariavelmente ao crescimento. Como é que a gente tenta impedir esse crescimento? Vai ter que ser pela via política, a gente vai ter que fazer isso esquecendo os políticos e cuidando da própria vida, mas aí a gente está alimentando mais e mais essa máquina. Como é que você pensa a respeito? Nós temos que reduzir o tamanho do Estado. É insuportável a carga tributária brasileira por tão pouco retorno ao cidadão. Sim. E para reduzir o Estado, tem que ser através da política. Nós temos que eleger vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidente de cabeça liberal. Nós não vamos fazer isso em uma eleição. Talvez 2, 3 eleições, 4. Mas é através da política. Nós temos que colocar pessoas liberais no governo. Porque o modelo social-democrata já deu mostras que não funciona, não funciona. Então, nós temos hoje 8 deputados do Novo no Congresso. Sim, que fazem um barulho extraordinário. Espetacular, uma bancada forte. Trabalho fantástico. E outros bons deputados federais, liberais no governo. Estão lá na Câmara. Só que em partidos distintos. E muitas vezes, quando existe o voto de liderança do partido, anula aquele liberal, porque o voto do partido anula o liberal. É verdade. Vamos ter mais liberais como vereadores, como prefeitos, como deputados. Enfim, temos que colocar gente liberal na política para poder fazer uma mudança do Estado. Esse é o caminho. É o único caminho possível. Não tem outro caminho. Democraticamente, gradualmente assumindo o poder gradualmente, democraticamente. Tá. Então, quer dizer, você aceita que essa seja uma possibilidade plausível. Não é como alguns céticos que vão dizer, não tem jeito, não tem outra saída, porque Estado chama Estado e a gente não vai conseguir desfazer. Eu, outro dia, inclusive, nós temos lá o curso de pós-graduação em Escola Austríaca, no Instituto Mises Brasil, e nós temos alguns dos deputados do Novo conversando com a gente lá, são os nossos alunos, e 2 deles, tomando um café, disseram exatamente isso. Falaram, Denis, o problema do combate à corrupção é um problema sério, mas não é o problema mais sério. O problema é romper com o status quo.
É romper com a ordem estabelecida. Como é difícil desencalacrar essa máquina, como é difícil fazer andar. Mas eu fico muito feliz em te ouvir, no sentido de que, então, nós temos aí um caminho, especialmente agora em eleições municipais. Eu acho que nessas eleições vai acontecer um fato novo. Primeiro, a sociedade está muito bem informada. Não pelo jornal tendencioso. Está bem informado pelas redes sociais. Uhum. Pela mídia digital. Então, esse cidadão tem maior capacidade, mais discernimento, para poder fazer uma boa escolha na próxima eleição. Eu acho que nós vamos nos surpreender com a qualidade de eleitores, a quantidade de candidatos que serão eleitos agora. Eu estou com essa impressão. Na próxima eleição, em 22, teremos deputados federais, governadores, presidente, e o eleitor brasileiro, agora mais sofisticado ainda, ele vai votar melhor. Então, eu tenho convicção que, através do voto, da escolha de melhores representantes no governo, é que será a nossa solução. Salim, eu fico muito feliz em te ouvir, viu? Isso dá uma renovada nas energias. Que coisa boa, que coisa boa. Fico feliz, te agradeço muito por isso. Salim, eu não vou ficar ocupando o seu tempo. Sei que você é um homem ocupado, você tem as suas atividades. Antes de ir embora, queria só te perguntar, deixa eu ver se o pessoal aqui tem alguma pergunta, alguma coisa. Mas antes de ir embora, só uma pergunta pessoal. Você está acompanhando as eleições americanas ou não te interessa? Me interessa muito. Estou acompanhando. Estou torcendo para o Trump. Eu torço para os republicanos nos Estados Unidos. Se o Trump poderia ser melhor, é outra discussão. Entre um republicano e um democrata, eu fecho os olhos e vou no republicano, mergulho no republicano. Por pior que ele seja, ele vai ser muito melhor do que o democrata. Okay? Exatamente. Eu estou torcendo para o Trump. Para o Brasil é bom que os republicanos ganhem. Se os democratas ganharem, vai ser péssimo para o Brasil. Não vai ser bom para os Estados Unidos. Não vai ser bom para o mundo. Porque os democratas seriam mais ou menos o mais próximo do social-democrata lá nos Estados Unidos. Eles defendem a intervenção do Estado, o Estado provedor de tudo. Então, a economia brasileira, a economia americana estava indo até bem, e toda vez que os democratas passam pelo governo, eles desorganizam as contas. Havia um republicano, organiza. Exemplo, na era Reagan, ele fez uma mudança estrutural fantástica na economia americana. Foi mesmo. Veio Bill Clinton e colheu os frutos do governo republicano. Aí o pessoal falou, a era Clinton, que os Estados Unidos mais se desenvolveu. Não foi na era Clinton. Ele só colheu. Quem plantou foi o anterior. Então, eu estou torcendo para os republicanos, estou torcendo para o Trump. Para o Brasil é bom, para o mundo é bom que um republicano ganhe. Nesse momento está em discussão, não é Trump e Biden, é republicano e democrata. É mais liberal versus intervencionista. É isso que tem discussão no momento nos Estados Unidos. Exato. E, para finalizar, Denis, agradecendo o seu convite de eu estar aqui, eu queria só registrar o motivo pelos quais eu fui para o governo. Porque eu sou um indivíduo da iniciativa privada. Sim. Por que eu largaria meus negócios para poder ir para o governo, ser um secretário de desestatização? Naquele momento, enquanto Bolsonaro era um candidato, ele falava muito em privatizações, Sim. redução do tamanho do Estado, falava em privatizar a EBC e a EPL. Nos deixaram sonhar, né, Salim? Exatamente. Então, e chamando o ministro Guedes com uma pauta liberal, eu falei, puxa vida, chegou a hora dos liberais fazerem uma transformação no governo. E eu, então, aceitei os convites insistentes do ministro Guedes para que eu fosse para o governo. E fui para o governo. E é para poder privatizar tudo, porque, por mim,
não existiria nenhuma estatal. Por favor, anotem. O Estado deve zelar por algumas coisas na qualidade de vida do cidadão. Segurança, ele tem que, de alguma forma, ajudar a acabar com o saneamento básico, que no ano passado morreram 6 mil crianças. Ele tem que prover educação, saúde, mas não ele ser o executor. E esse Estado não deve ser empresário. A Constituição brasileira diz no artigo 173: o Estado só poderá ter empresa de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Desde quando o Banco do Brasil é segurança nacional ou interesse coletivo? E a Petrobras? E as empresas de cartão de crédito, seguro, resseguro? Fábrica de camisinha. Fábrica de camisinha. Eu encontrei 698 empresas, Denis. Eu consegui 198. vender 698 empresas, da qual o Estado era controlador, suas subsidiárias, coligadas e investidas. 698. Olha o gigantismo do Estado. Só o governo federal. O governo estadual é mais um tanto. Mais um tanto. Exatamente. Então, consegui vender 84 empresas em 19 meses que eu permaneci no governo. O que já foi, diante dessa realidade, um milagre, né, Salim? Sim, porque imagina, não tem controle da Câmara. Não tem uma bancada. Não tem ambiente político para isso. Então, nós conseguimos vender 84 empresas e trouxemos 150 bilhões. Reduzimos o Estado em 150 bilhões. Então, na hora que eu vi que as privatizações iam dar uma empacada, eu já deixei pronto uma esteira com 14 empresas para serem privatizadas em 2021. E eu vi que nada teria a fazer em 2022. E como eu sou um cara da iniciativa privada, eu fiz a seguinte conta. A minha dedicação, a minha energia despendida é inferior ao resultado obtido. Então é negativo o meu trabalho no governo. Então eu senti que era a hora de eu deixar o governo só que eu não voltei mais, Denis, para a iniciativa privada. Eu já tinha dito isso. Hoje eu quero ser um apóstolo do liberalismo. Eu quero defender as ideias liberais, disseminar as ideias liberais e dizer, pessoal, ou nós teremos um governo liberal ou as coisas vão continuar como estão. Os sociais-democratas são muito fortes porque eles têm um canto da sereia. Eles são bons de marketing, Constituição cidadã, Estado do bem-estar social. Então, é preciso dar uma chance aos liberais. Nós precisamos ter liberais no governo para fazer uma transformação em prol do pagador de impostos, em prol da sociedade civil, em prol dessa grande maioria que hoje sustenta uma minoria privilegiada em Brasília e esparramado pelo Brasil inteiro, com 12 milhões de servidores públicos. Com isso, eu encerro minha apresentação, deixando Salim, o meu abraço. Estamos aqui todos apaixonados por você. Há declarações de amor aqui ao Salim para todo lado. Então, muito obrigado pelo seu trabalho. O Rodrigo Marinho, quando terminou de gravar aqui em casa o podcast com você, que ele desligou o telefone, ele falou, Denis, ouve esse podcast, olha o que esse homem tem a dizer. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. A gente tem que te colocar para falar sempre mais e mais e espalhar a boa palavra. Muito obrigado, Salim. Obrigado por tudo. Obrigado, continuamos juntos. E a todos os teus seguidores, o meu abraço também. Minhas saudações liberais. Maravilhoso. E a live, claro, fica salva aqui para quem quiser assistir depois. Um beijo grande, muito obrigado, pessoal. Obrigado. Até logo.